Olá, Boa noite, Em. Consegue me ouvir? tudo? Tô ouvindo bem. Você está me ouvindo? Ouvi sim. Picotou só no iniciozinho, mas agora eu tô te ouvindo. Tá. A internet aqui, principalmente o período da tarde, ela é complicada, bastante complicada. Eu tive falando com alguns de outros países, como lá do Catar, enfim. E também tava um pouco ruim. Ó. E no Emirados a gente não conseguiu fazer com o Marlon, que é o preparador físico nos Emirados Árabes, a gente não conseguiu fazer porque a internet dele não entrou. Mas você me ouve bem? Né, aqui Tá até direito. entra, sim, aqui até entra, mas fica nessa, fica oscilando, sabe? Às vezes eu te ouço e corta a frase, mas eu consigo entender. Vamos Ah, lá. perfeito. Não, vamos lá, pessoal. Só para ter um pouco de paciência pela questão da internet. Que horas que é agora, Emily? Aqui 6 da 6 da tarde. tarde. Ah, perfeito. Então são 2 horas de fuso. Isso. Legal. Pessoal, boa noite. Para quem não conhece ainda, meu nome é Marcos Menezes, sou professor de Educação Física, treinador de futebol e de futsal. Me formei na UFRJ, ao qual também dei aula como professor de substituto de futebol por 2 anos. Fui treinador de futebol feminino, futsal feminino lá da UFRJ por 4 anos e mais 8 meses no Botafogo, em parceria com a UFRJ também. Atualmente estou no Fênix Queimados, trabalho com futebol e futsal desde 2007 e estou no Fênix Queimados. Vou completar agora 4 anos. Estou como coordenador da categoria de base, do sub-7 ao sub-15 e treinador do futsal feminino adulto. Nós contamos hoje com 6 categorias, 5 de base mais um feminino adulto no salão e mais 3 categorias no campo. E teríamos no segundo semestre o feminino adulto no campo, que era o nosso planejamento. Então saímos aí de 15 atletas no primeiro ano para hoje mais de 130 atletas. E viemos fazendo algumas ações nesse período de quarentena, e uma delas são as lives com convidados e convidadas. E essa semana, começamos sábado passado com a Renata, narradora da Fox Sports, e seguimos a semana toda fazendo sobre futebol feminino com as mulheres no futebol. Terça fizemos sobre futebol nos Estados Unidos, futebol feminino e futebol nos Estados Unidos. Quinta, futebol feminino no Brasil. E ontem sobre futebol feminino com a instrutora da Comebol, a Michele. E hoje estamos com a Emily, que é treinadora da seleção feminina do Equador, para também bater um papo aí, mais um papo sobre o futebol feminino, que é tão importante e ainda deixado um pouco de lado pela sociedade e pela grande mídia. Emily, para a gente começar, faça uma breve apresentação profissional da sua carreira para as pessoas te conhecerem e saberem quem é a Emily, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, agradecer pelo convite, de participar da live aí de vocês. Acho que a gente tem que ir se adaptando dentro de uma nova realidade que a gente vem vivendo, e essa live é algo, para mim, muito novo e é bacana, assim, eu tô curtindo muito participar aí, das lives, e agradecer pelo convite. Bom, eu fui jogadora durante 14 anos, passei por algumas equipes Brasil, Espanha, seleção portuguesa e uma equipe na Itália. Uh, Como treinadora, eu iniciei em 2011 no Juventus da Moca. Em 2010, eu estava iniciando a transição, né, de atleta para comissão técnica, a princípio gestão, e em 2010, e depois em 2011 eu já passei para a parte técnica, né, como treinadora, muito influenciada pelo meu irmão, que via características que eu não conseguia enxergar dentro do que eu tinha como ideia de organização dentro do futebol feminino. Eu queria mais ir para a parte de gestão do que de treinadora, mas acabou que as coisas aconteceram em 2011 já com um convite para ser treinadora. As pessoas no Juventus me incentivaram muito também, me ajudaram, enfim, como meu primeiro trabalho como treinadora. Depois passei pela seleção de base 2013, 2014, 15 assumi o São José
adulto, né? O principal, feminino. Fiquei até 16, final de 16 assumi a seleção brasileira principal. Fiquei até 17, 18 assumi o Santos. Fiquei até final de 19, setembro de 19. E em dezembro de 19, eu fui apresentada aqui pela seleção equatoriana. Então, uma breve passagem aí. Você começou quando mesmo na seleção equatoriana? Que picotou para mim. 5 de dezembro foi a apresentação, de 2019. Os Ah, trabalhos nós iniciamos dia 5 de janeiro. show de bola. E aí teve que parar devido a essa questão de saúde, Exato. né, que é a nível mundial. É, e aí, Emily, vou pedir você falar um pouco, você que tem essa vivência grande no futebol feminino, como você vê o avanço, né, a evolução do futebol feminino a nível Brasil e a nível também de América do Sul. Olha, eu acho que a nível Brasil, nós demos um salto assim muito grande. Acho que muito por reflexo do que aconteceu na Copa do Mundo. Os números de espectadores na Copa do Mundo foi algo que surpreendeu mundialmente, né? Na final da Copa, nós tínhamos 19,9 milhões de pessoas assistindo. Eu estou falando Brasil, sendo que o Brasil não era um dos finalistas. Os Uhum. Estados Unidos, que é o país do futebol feminino, tinha 15 milhões e alguma coisa, sendo um país finalista. Então, assim, foram números que chamaram muito atenção. Isso é algo natural, que já vem acontecendo há algum tempo, mas nós que estamos inseridos dentro do futebol feminino, nós já sabíamos de alguns números bastante interessantes, porque no Campeonato Brasileiro e Paulista tem muita transmissão via clube, né? E via algumas plataformas que transmitem o futebol feminino, então a gente já enxerga números bastante interessantes. Então eu acho que dentro de uma realidade hoje, eu vejo que no Brasil, e eu acho que até a nível sul-americano, América do Sul, eu vejo que é um caminho sem volta, né, dentro da obrigatoriedade aí imposta por FIFA, Conmebol e CBF, falando a nível Brasil. Então, eu acredito que esse desenvolvimento ele está sendo gradativamente. É claro que a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente, mas a gente precisa ter paciência e esperar o momento certo. As coisas vêm caminhando. Acredito eu que dentro de alguns anos, muito poucos anos, a gente tenha uma liga, um campeonato brasileiro bastante competitivo. Essa é a minha visão. Observando o retorno de algumas atletas do exterior para jogar o Campeonato Brasileiro, né, pelos clubes, então é algo que chama atenção também. E os clubes querendo investir no futebol feminino, né? Então a gente tem os grandes clubes hoje em São Paulo, mesmo com a obrigatoriedade, a gente vê um interesse bastante significativo de cada clube. O exemplo disso é o Corinthians, né? Eu acho que é um grande exemplo hoje a nível Brasil de como se fazer futebol feminino em um modo geral, não somente a equipe, mas redes sociais, a estrutura que vem dando para as atletas a nível de estudo mesmo, né? Com aulas de inglês para as atletas, estrutura para a categoria de base, né? Para sub-17. Eu acho que é um caminho sem volta e a gente precisa aproveitar essa oportunidade e esse momento que nós estamos vivendo e não deixar com que essa pandemia acabe com esse desenvolvimento ou breque por algum momento. Eu não acredito que isso vai acontecer. É claro que alguns clubes, essa é a minha visão, alguns clubes vão ter dificuldade, sim, econômica para manter, né, isso até o final do ano. Mas o mais importante são as entidades aí, CBF, federações, né, falando de Federação Paulista,
dar continuidade e não deixar com que isso afete em nenhum momento esse desenvolvimento que vem acontecendo muito significante do futebol feminino brasileiro. Foi legal. Antes de passar um pouquinho para frente, o pessoal que está assistindo, primeiro agradecer por estar assistindo. E quem quiser perguntar, fazer perguntas, só colocar para a gente. Eu vou estar coordenando aqui, como eu fiz as outras lives. E no momento para frente, a gente passa as perguntas para a Emily responder. Então, Emily, todas as perguntas que tiverem ali, pode deixar que eu vou estar anotando aqui. Então, às vezes que eu baixar para anotar, é para estar copiando, não te atrapalhar na sua fala e você continuar tendo a sua fala tranquila. E no terceiro momento aí nosso, a gente passa as perguntas do público. Então, para quem está entrando aí, nós estamos falando sobre futebol feminino no Brasil, na América do Sul, com a Emily, treinadora da seleção feminina do Equador. Emily, você colocou aí Estados Unidos, país do futebol feminino. E aí, nas lives anteriores, a gente acabou citando, inclusive, terça-feira, como eu te falei lá no início, tivemos uma live sobre futebol feminino nos Estados Unidos com 3 profissionais que trabalham lá, não estão lá agora devido a essa questão da problemática da pandemia, voltariam em março, na temporada, e não voltaram, né? Até chegou agora a Letícia Campos, uma que fez a pergunta agora, ela é uma dessas treinadoras lá nos Estados Unidos. E aí, passa um pouquinho da sua visão, o que falta para que no Brasil e na América do Sul a gente possa ter esse protagonismo do futebol feminino que ele mereça, né? Assim, já visto no futebol nos Estados Unidos e também na Europa. A gente vê muitos lugares aí, nos Estados Unidos, por exemplo, da média de público de 5 mil vendo o jogo feminino. O que está faltando no Brasil e na América do Sul para que a gente tenha essa alavancada no futebol feminino e veja como protagonismo também que ele merece? Eu tenho os Estados Unidos como um modelo, sempre tive, e acredito que vou ter por um bom caminho aí. Eu acho que é uma referência. Nós não temos um departamento de futebol feminino dentro da entidade maior, que é o que comanda o futebol brasileiro feminino também no Brasil. Eu acho que isso é um ponto crucial para que a gente consiga fazer o desenvolvimento com as peças que precisam estar nos momentos certos. Por exemplo, um diretor de futebol feminino, como hoje tem a Federação Paulista, com a Aline Pellegrino. Eu acho que as coisas começam a caminhar corretamente. Nós não temos um diretor, nós não temos um diretor de competições, não temos um diretor de marketing, não temos. O futebol feminino brasileiro não tem. Então, a partir do momento que o futebol brasileiro não tem, muitas pessoas me fazem essa pergunta: o que falta? Falta muita coisa. Mas para acertar todas essas coisas e fazer com que essas coisas funcionem, a gente precisa de um departamento dentro da CBF. Não é o clube que vai fazer com que isso aconteça. Claro que cada clube vai correr atrás do seu. Isso é fato e já está acontecendo. Mas se o futebol brasileiro não tiver um departamento de futebol feminino, fica muito difícil de você fazer futebol, né? Porque você pega um funcionário do futebol masculino para, nesse momento, resolver esse problema. Mas o foco dele não é esse, é outro. Aí você pega um outro funcionário do futebol masculino para resolver um problema do futebol feminino, mas o foco dele também não é esse. Então, no meu ponto de vista, um departamento de futebol feminino para que organize o futebol feminino brasileiro no país. Legal. E aí eu vou até repetir uma pergunta que o Maicon fez em uma das nossas lives. Ele trabalha no futebol feminino mexicano. Ele colocou que lá, em alguns países, as federações elas estimulam o futebol feminino criando escolas populares. Não só o futebol feminino, masculino também, mas como foco feminino, criando escolas populares em interior e capital, né? Capitais daqui do país e interior. Escolas populares para que difunda o esporte lá no iniciozinho. Qual a sua opinião em relação a isso? Você acha que as federações teriam esse papel, poderiam ter esse papel de contribuir nessa função no Brasil? Com certeza. Eu acho que isso tem que vir de uma iniciativa do governo, né? Eu acho que junto com a CBF, né, apresentando um projeto interessante, eu acho que é válido. Isso é um dos pontos que eu coloquei dentro do projeto aqui no Equador,
Um projeto que federação e governo estejam trabalhando junto para que a gente inicie o futebol feminino desde as escolas. Então, eu espero que daqui 3 anos, quando eu saia daqui, ou não, né, eu continue, mas dentro desses 3 anos de projeto, a gente consiga já ver isso acontecendo. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas a gente vai estar aqui lutando e brigando para que isso aconteça. Eu acho que a iniciação desde do colégio, faculdade, enfim, dando essa sequência, a gente consegue desenvolver o quanto antes, né, o futebol feminino, não só o futebol feminino, mas o esporte no modo geral, né? E é um modelo que os Estados Unidos faz com muita naturalidade, né? Então, as menininhas na escola, lá, 7, 8 anos, já estão jogando futebol, depois vai para o college, né? Depois faculdade, depois... E assim vai. Então, é um processo para eles tão natural que, para nós, é uma dificuldade tremenda fazer com que a educação física nos colégios seja valorizada. Então, assim, é muita cultura, né? Vai muito de cultura, enfim, é um assunto bastante complexo e longo. Sim, sim. A gente tava falando também, bateu toda a rádio e falou isso, né? A Thaís do Fluminense falou isso, a Rani, a Camila e a Letícia, alguns comentários de algumas pessoas que estavam assistindo, a questão da escola, né? Da educação física. Eu acabei citando, enfim, para quem está assistindo de novo, quem assistiu toda a live vai ver que é repetição da história. Mas para quem é novo, eu trabalho em educação física desde 2010, conciliando com o futebol. A gente sabe que o futebol, muitas pessoas acham que ganha rios de dinheiro, mas a gente sabe que a maioria esmagadora não ganha. E conciliar é Sim. difícil, porque, enfim, mas é necessário, até pela questão financeira, e porque eu gosto da educação física. E aí eu tive a experiência na escola por 3 anos, iniciar um trabalho de tentar igualar essa questão do gênero, contribuir de alguma forma. E uma das formas foi a questão do futsal. Na escola que eu coloquei para elas, elas toparam fazer, gostaram a ponto de desenvolverem. Jogamos torneio estudantil, elas se destacaram. Tivemos oficina de futsal na escola que batia o teto de número de inscritos, né? De 30, eram 30 vagas para meninas. Tinham 30 vagas, que eu abria 30 para meninas e 30 para meninos. Os meninos batiam 18, 19, porque o menino acha que já sabe muito, não vai fazer oficina de futsal, né? Ele quer jogar campeonato, ele já sabe jogar. É um erro do masculino desde pequenininho, né? E aí a questão social. E para você ver, elas chegaram ao ponto, no Grêmio, exigir que um dia da semana a quadra no recreio fosse delas para jogarem futsal, porque os meninos não deixavam elas jogar direito. Então, assim, é algo construir. E a educação física acho que tem um papel fundamental nisso, pela questão do gênero, não só a questão do futebol. Mas, infelizmente, a gente encontra muitos colegas de educação física que vai pelo caminho mais fácil. Bola para os meninos para jogar futebol, que nem é futebol, é futsal, porque nós não temos campo de futebol nas escolas, mal tem quadra. E meninas podem fazer qualquer coisa ou jogar queimado. E eu até falei ontem, entre fazer qualquer coisa, né? Ou ficar numa sombra com o celular, é óbvio que qualquer pessoa faria isso. E os meninos fizeram isso lá na escola, eu testei isso. Botei na quadra descoberta e eles fizeram isso. Então, eu acho que falta isso, falta universidade. Eu fui treinador da universidade, e assim, eram 4 por campeonato. Nós tínhamos 3 jogos por semestre no campeonato universitário. Isso é um absurdo. Como que ela vai evoluir praticando 3 jogos por semestre? Mais uma semifinal, mais uma final. Ou seja, não existe isso. Enfim, então eu acho que falta esse investimento, né? No futebol da base, lá da escola, na universidade e dos projetos. E eu acho que as federações e a confederação podiam entrar também com recurso. Por exemplo, aí eu vou jogar essa problemática para você. A Letícia também, a Camila colocaram aqui nos Estados Unidos, quando chega no clube a verba, a Camila que virou coordenadora, ela vai ter que aplicar o mesmo valor para os homens e para as mulheres. Então, se ela recebe 30, tem que ser 15 e 15. E aí eu pergunto a você, o que você acha disso? E você acha que é possível? E seria por esse caminho também tentar que os clubes não só fossem obrigados a ter time, mas que tivesse ou igualdade de investimento, ou pelo menos nesse início, um percentual mínimo de investimento para o feminino, dos recursos aplicados no futebol por ano? Bom, isso seria o ideal, né? Isso seria o ideal em todos os clubes, mas não é a nossa realidade, né? Infelizmente, a gente tem que entender e nos colocar em nosso lugar. Não nos diminuir
mas ir atrás de investimentos para que a gente possa caminhar com as nossas próprias pernas, né? Eu acho muito difícil, eu me coloco muitas vezes na posição do clube. O futebol masculino é o que traz recurso, traz e o que mantém a parte econômica aí do clube. Isso a gente já sabe, é tema de muita discussão. Cada um tem uma opinião. A minha opinião é exatamente essa. Por quê? Eu vejo hoje o Lyon da França sendo um dos melhores clubes do mundo. E ele também iniciou com a ajuda do clube, com o recurso do masculino, né? Uhum. Hoje o Lyon, ele é totalmente... Tudo que o clube tem de futebol feminino, todos os gastos, custos que tem, ele é mantido do futebol feminino. Então, a gente tem que utilizar desses exemplos positivos que nós encontramos fora do nosso país e deixar um pouco de brigar que a gente quer igualdade, mas vamos criar esses departamentos de futebol feminino dentro dos clubes para que eles possam correr atrás de patrocinadores. Camisetas de futebol masculino pode ser diferente da do feminino, ter patrocinadores diferentes, porque muitas vezes o patrocinador do feminino quer entrar na camiseta, mas o marketing do masculino não deixa. Então, assim, se os clubes não tiverem um departamento e ser totalmente separado, vamos ter esses problemas de não somos respeitadas, não temos igualdade de direito. Então, sempre vai ter essas discussões. A minha maior discussão não é isso, é ter um departamento de futebol feminino dentro dos clubes, CBF, de onde seja. É o que vem acontecendo fora do nosso país. E é o que vem solucionando os problemas dos clubes em relação ao futebol feminino. Então, eu sou totalmente de acordo em igualar isso. O investimento do masculino vai ser o mesmo do feminino, mas a gente não vive essa realidade. Sim. Eu acho que dentro da nossa realidade a gente tem que buscar os recursos, né? E o recurso maior para mim não é nem financeiro nesse primeiro momento, e sim a criação dos departamentos de futebol feminino dentro das federações e dos clubes. Eu acho que a gente ia minimizar muitos problemas. Essa é a minha visão. Automaticamente com esse departamento que você colocou aí, já teria a questão de, não a briga, mas o planejamento de ter recursos adequados, minimamente adequados para o futebol feminino daquele clube. Quando se coloca, como você falou, um homem cedido, né, para fazer uma função lá, que não é a prioridade dele, ele vai acabar sempre fazendo de uma maneira, de alguma maneira assim mesmo. Ó, vamos lá, dá um jeitinho. Eu acho que o departamento passa a tua proposta, né, a tua defesa, eu acho que é a primeira coisa, né? Sem o departamento de futebol feminino nos clubes, nas federações, na confederação, a gente acaba não tendo, de fato, alguém que esteja ali, de fato, vendo e priorizando o futebol feminino, seja nos clubes, seja nas federações, seja na confederação. E como você citou, um exemplo bom, a de São Paulo, que vem evoluindo bastante por ter isso, né? Sim, eu acredito que seja por isso, né? Eu acho que o sucesso ele vem por algum investimento, por algum trabalho bem feito. O Reinaldo, junto com o Mauro Silva, eles vêm olhando o futebol feminino como o futebol masculino dentro da sua realidade. Eles não dão nenhum passo além do que eles podem dar. Mas o ponto-chave da federação foi ter colocado a Aline, num primeiro momento, não era diretora, me parece, mas para trabalhar somente com o futebol feminino. E depois do sucesso que foi, aí eu acho que já nomeou como diretora de futebol. Então, hoje a federação ela tem um departamento de futebol feminino e isso é importantíssimo para o desenvolvimento aí do futebol feminino no estado de São Paulo, né? Sim, sim. Como que você vê o espaço das mulheres na comissão técnica? A gente viu um debate essa semana, colocaram que hoje está menos problemático, mas
já foi muito pior, né? Onde as mulheres só ocupavam o cargo de nutricionista, fisioterapeuta, talvez a massagista, e no máximo, uma auxiliar. Como você vê hoje esse espaço para as mulheres nas comissões técnicas de futebol? Tanto no Brasil como no Equador, tá? Tá. Bom, primeiro eu acho que nós começamos a estudar e nos capacitar um pouquinho mais dentro do que nós queríamos, né? Porque eu via pouco interesse das mulheres em estar ocupando esses cargos, né? Conforme o tempo foi passando, eu vi uma procura muito grande de capacitação das mulheres, tanto treinadoras, fisioterapeuta, porque nos clubes por onde eu passei, as meninas que faziam faculdade, eu perguntava, vocês não vão querer ser treinadora? Elas, não, eu quero trabalhar na área do futebol, mas eu quero ser uma nutricionista, uma fisioterapeuta, uma psicóloga. Então, assim, a gente começou a identificar a procura delas também em se capacitar para estar ocupando esses cargos. Eu vejo hoje uma abertura um pouco melhor do que antigamente, isso é um fato, mas ainda não estamos dentro do que nós esperamos, que é o que acontece com o masculino, né? A gente ainda tem muitas barreiras, isso é natural, não é o que eu gostaria, mas é natural dentro de uma cultura que nós vivemos no Brasil e até mesmo aqui no Equador. Mas eu vejo uma mudança. E falando no esporte, no modo geral, nós temos poucas mulheres treinadoras no vôlei, no basquete, no handball. Mas hoje eu vejo no futebol feminino uma procura bem maior do que nos outros esportes. Hoje nós temos, não sei ao certo, mas hoje nós temos aí a Camila no Red Bull, nós temos a Michelle na Ferroviária, enfim, não me lembro mais agora, mas Tatiele, nós temos aí Tatiele na Ferroviária, Taissá no Fluminense. Taissan no Fluminense, enfim, nós temos já algumas treinadoras que antes nós não víamos, né? Às vezes estavam escondidas e não tinham oportunidade, e agora tem oportunidade e estão aparecendo. Muitas vezes falta realmente a oportunidade de podermos fazer o que nós gostamos e estamos capacitados para fazer, né? Mas o importante de tudo isso é a capacitação. A gente precisa estar prontas, porque a prova é todo dia. Para trabalhar no futebol, a mulher tem que se provar todo dia. Que eu falo isso porque eu passei muito por isso. E a gente tem que provar todo dia para os dirigentes, enfim, para as pessoas que trabalham ao nosso lado, que nós estamos prontas para trabalhar em uma área que é totalmente masculina, né? Ainda. Ainda, ainda, mas eu acho que é algo muito grande, assim, é algo Sim, sim. que nós vamos ter nosso espaço em algum momento. Eu estou me preparando para isso, é um desejo que eu tenho. Não é um objetivo, mas é um desejo de trabalhar no masculino. E para isso a gente tem que estudar, se preparar. Mas eu vejo uma evolução bastante interessante assim da procura da mulher para se capacitar para ser treinadora. Você acabou respondendo a Catius, que é do projeto Meninas Olímpicas, lá de Fortaleza. Ela falou sobre a questão da capacitação. A Letícia coloca a questão das mulheres não procurarem tanto, se colocou, né, que procurava mais nutricionista, outras funções. Ela colocou se não é pro receio, pela falta de referência de ter mulheres. Aquela falta de segurança. Pô, também tem condições de ser, que eu vou me espelhar na Taissan, vou me espelhar na Emily, vou me espelhar na Bia, que está auxiliada da treinadora Pia, vou me espelhar, enfim, na Tatiele, que foi eleita a melhor treinadora do brasileiro no passado. Enfim, não faltava também ter essas referências. É a pergunta da Letícia. Olha, eu não sei, porque eu não tive essa referência como mulher.
e sempre tive um objetivo. Desde quando eu jogava, eu nunca deixei com que as outras pessoas fizessem com que eu fizesse as coisas ou pensasse em algum objetivo para minha vida e carreira. Eu sempre pensei muito que eu tenho que me autocontrolar e me autodefinir, né? Pode ser que seja isso, mas eu vejo que as mulheres, as meninas, elas têm que buscar referência nela mesma, é olhar nelas mesmas, é olhar no espelho e falar: você pode, o que, que você quer ser? Eu quero ser treinadora e você é a melhor treinadora. Então, eu acho que vai muito de cada pessoa, né? Eu tô te relatando algo que eu penso como pessoa e como profissional, mas pode ser que seja receio e falta de referência. Mas eu não me coloco como referência. Eu tenho ainda muito que evoluir, muito que aprender. E quanto mais mulheres e pessoas que gostam do futebol feminino estiver juntos para desenvolver isso juntos e evoluir juntos, eu acho que é um ponto bastante positivo para todos nós que trabalhamos aí no futebol, no modo geral, e no feminino, especificamente falando. Algumas relataram que é difícil procurar estágio. Eu poderia achar aqui o nome de cada uma, seja lá no Ceará, seja no Sul. Algumas colocaram assim, pô, tem dificuldade. A própria Camila, que está nos Estados Unidos trabalhando através da Teta Brasil e tudo mais, ela foi por causa da Teta Brasil, mas está agora em clube lá. Disse que aqui no Brasil ela sempre procurou estágio e os clubes não abriam muitas portas para estagiárias mulheres. E a Rani, além de colocou a questão do espaço, colocou também a questão da remuneração, né? Que acaba, isso aí é na sociedade, a gente vai chegar nesse ponto, mas que para as mulheres ainda era pior ainda, a pouca oportunidade e a remuneração pior ainda, e que isso também dificultava ela. A Rani trabalha no Sojima, que é uma escola de futebol masculina, mas que agora disputa a federação, além de escola, também tem o trabalho de equipe, clube, então joga campeonatos de federação, joga campeonatos a nível nacional, até mesmo a nível internacional. E a Rani trabalha com futebol masculino. E ela colocou isso, a questão da remuneração, e a Camila e outras meninas colocaram a questão da oportunidade de estagiar, de começar lá, né? Como o menino tem, como a gente tem lá de começar a estagiar como um preparador físico, um auxiliar, um estagiário de fazer tudo, enfim. Eu comecei fazendo tudo. Carrega a bola, ajuda a montar treino, enfim. Né? Ela faz tudo, para poder aprender. Mas aí, me diz aí, o que, que você acha nessa relação aí de oportunidade também de estágio para as meninas? Olha, eu acho que eu acabei de citar de nós nos ajudarmos, né? Eu vejo que falta muito isso, porque muitas vezes o clube pode dizer que não, mas o treinador pode dizer que sim, né? Pode ter uma conversa com o diretor, supervisor e dizer que sim. Em todos os lugares que eu passei como treinadora, Juventus, São José, Santos Clube, né? Eu abri as portas para estagiário. Tanto que hoje a minha analista de desempenho foi minha estagiária por 15 dias no Santos. E ela está aqui comigo hoje. Então, assim, vai muito do profissional que está à frente, né? Olhar um pouquinho para trás e falar: poxa, eu já passei por essa situação e vou ajudar. Então, no futebol feminino, eu não vejo tanto problema de estágio. Eu acho que não tem tanta restrição como no masculino. No masculino é complicado você ir até assistir um treino, né? Ou até você ir falar com algum amigo seu. Então é um caminho mais difícil, né? Um caminho mais complicado e que muitas vezes vai te dar o mesmo resultado de você estagiar com um profissional do futebol feminino, né? Então não é só porque é masculino ele é melhor ou pior. É, mas eu deixo esse alerta para os treinadores em contribuir, ajudar as pessoas que queiram fazer estágio, né? Eu acho que muitas vezes é a falta de oportunidade que eu também falei anteriormente, né? E a remuneração trabalhando no masculino, a gente sempre vai ter ou estar tendo, não sempre, mas estar tendo uma remuneração abaixo do que o masculino, do que um homem, se fosse um homem, receberia. Eu acho que é mais um desafio para a gente, aceitar e mostrar que eu sei fazer igual ou melhor do que um homem,
e ser valorizado dentro do seu próprio trabalho, que eu acho que deve acontecer com a... Não, não é a Camila, é a Catilce, que é estagiária. Catilce. Isso. Que logo, logo é ter paciência, que logo, logo as coisas vão ser vistas de outra maneira. Eu penso dessa forma. E aí você colocou, né, uma parte da sua fala aí que você tem seu planejamento de ser treinadora de futebol masculino, né? Tá se capacitando para isso, para tal. Você acha que vai ser possível em breve ver grandes treinadoras feminino, como a Tatiele, que a gente falou aqui agora, na nossa conversa, Thaisa, você, enfim, à frente de grandes equipes no Brasil, por exemplo? Não sei se em breve, mas vamos ver. Não sei te dizer quando. É difícil falar nível Brasil. Quando a gente fala de futebol Brasil, é tão difícil a gente se colocar em um momento como assistente técnica, treinadora de uma grande equipe, ou até mesmo para iniciar em uma série B ou na base, enfim. Não sei se em breve, mas a gente vai ver. Isso você pode ter certeza. E eu falo isso porque eu entro no assunto que eu vou pegar a fala da Bia, a Beatriz, auxiliar da seleção brasileira, ex-atleta, né, de futebol feminino. Ela colocou assim: eu não poderia falar do futebol sem falar do momento da mulher hoje na sociedade. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Que acho que é um reflexo, né? O futebol é um reflexo da sociedade, que é uma sociedade machista, e o futebol acaba sendo machista. Então, quando a gente fala, vai ter em breve, você falou, pô, não sei, porque depende, não é só... Vocês precisam se capacitar? Sim, as mulheres precisam se capacitar, mas não é só isso, né? Tem outros fatores a mais nisso aí, né? Sim, sim, verdade. A Bia, eu tive o prazer de jogar com a Bia, nossa, tanto tempo atrás, e hoje ela está aí contribuindo com o nosso futebol brasileiro. Tá tendo a felicidade de trabalhar ao lado de uma Pia, que muita gente gostaria de ter esse prazer. De observar, pelo Mas menos, né? De observar o treino foi, uma semana. De pelo menos observar o não, treino uma semana já seria ótimo. exato, exato. Ela hoje está tendo a oportunidade de trabalhar com uma... Ela é referência do futebol feminino. Então, assim, a Bia ter aquela esponja e sugar tudo que tiver que sugar para depois compartilhar com a gente, né? Essa é a importância aí do crescimento de todos nós. Então, até fugir da pergunta. Sem problema. Mas eu acho que é um processo natural mesmo. A mulher, em um âmbito hoje, em nosso país, fazer um pouco de muitas coisas que é vista como o homem dominante nas profissões, né? Aí eu vou abrir, porque não é somente no futebol feminino que isso vem acontecendo, né? A gente vê, tivemos uma presidente mulher, temos grandes executivas em grandes empresas, mulheres, enfim, temos mulheres dirigindo ônibus, trem, enfim, onde antes nós só víamos homem, 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 homem. Então, acho que é um processo natural, né? Mesmo sendo uma cultura bastante restrita em relação a isso, eu vejo o Brasil hoje um pouco mais aberto, porque não adianta brigar com algo que não tem como você brigar por capacidade. Toda empresa, todo lugar que você apresentar capacidade, eles não vão querer saber se é mulher ou homem. Ainda existe isso, existe. Mas hoje eu vejo uma abertura muito maior para capacidade mesmo, independente do gênero. Tem melhorado bastante, né, isso, né? A questão, eu acho que a mulher vem conquistando isso, né? Esse espaço dela, né? E aí você falou, se capacitando, brigando, mostrando eu tô aqui. E aí você tá a Renata Silveira da Fox, que é narradora de futebol, né? E muita gente fala assim, pô, narradora? Como assim? A gente já vê algumas, né? A Renata da Band, apresentadora, já vê algumas comentaristas, enfim. Mas, por exemplo, tem a Nadine, que é ex-árbitra, como comentarista de arbitragem, também já é algo diferente, isso vai. E a Renata como narradora.
E aí a Renata coloca que ela, vou ler aqui para não fugir o que ela falou, que a mulher não tem espaço para errar. A mulher não tem momento para errar. Porque quando a mulher erra, você colocou isso na tua fala um pouco também sobre isso. Ela é cobrada mais. Ela é vista como, pô, o que você está fazendo aí? Esse espaço não é para você, viu? Não sabe nada. Quando o homem erra, ele se equivocou. Então, por isso ela sempre se capacitou muito, batalhou muito, faz cursos e mais cursos, assiste curso online, curso na UERJ, enfim, de futebol, para se capacitar cada vez mais, para comentar melhor ainda o futebol, poder narrar da melhor forma possível, porque ela diz que tem esse peso da mulher. Mas ela falou assim, mas eu estou aqui. Então, assim, por mais que seja difícil, mais seja complicado, eu seja julgada por ser mulher, mas eu estou aqui como resistência, né? Sim, isso é um ponto muito importante e dentro do que nós estávamos falando de mulher um dia ser treinadora de futebol masculino, pode ser um dos pontos que as pessoas tenham esse receio, porque com certeza a cobrança vai ser maior, né? Imagina uma treinadora assume um time e não vai bem, imagina a cobrança da própria imprensa que briga para a igualdade e tudo mais, tá vendo? É uma mulher. Será que foi porque é uma mulher? Então, a cobrança é maior, isso com certeza. O homem pode errar porque ele errou e tá tudo certo. A mulher errou é porque ela não sabe, né? Mas é isso aí, é o que ela falou: olhar para frente, estudar, se capacitar e ir embora. E aí, a Letícia colocou aqui como foi para você estar agora também na seleção, né? A experiência que você está na seleção. Você passou pela seleção brasileira, né? Foi isso? Sim. E qual a Sim. tua experiência? O que você teve de experiência, tanto na seleção brasileira como agora na seleção equatoriana? Como é estar nas seleções? Olha, a seleção brasileira, ela me acrescentou muito pela minha escolha em jogar com as grandes seleções, né? Porque uma coisa é você assistir as seleções jogar, outra coisa é você jogar com elas, né? Então, a meu pedido, eu fiz um calendário somente com as top 5, top 10, top 5 do ranking brasileiro. Então, isso foi que me acrescentou muito como profissional dentro da CBF, né? A CBF em si é uma instituição como todas as outras. Eu acho que não muda muito. O que muda é a responsabilidade e cargo que você tem dentro da instituição, né? E o que eu tirei de lição foram os jogos. Realmente foram os jogos para que eu entendesse o nível realmente de cada seleção e o porquê dessas seleções estarem no top 10, né? Então, eu vejo que nós temos muito trabalho pela frente, em termos de Brasil, muito trabalho pela frente. Já evoluímos muito, isso é notório. E a nível Equador, a gente está, eu digo que a gente está engatinhando ainda, né? Então, é um processo a muito longo prazo para que a gente possa desenvolver corretamente o futebol feminino aqui. Na Federação Equatoriana, nós temos uma comissão de futebol feminino dentro da federação. Isso nos ajuda demais para que a gente possa discutir com os gestores. E eu acho que é um passo de cada vez. O importante é a federação hoje está dando uma abertura para o futebol feminino, querendo a igualdade para o futebol feminino. O presidente deu uma declaração esses dias que se tiver, depois da pandemia, se tiver o futebol masculino, a liga masculina, não tem por que não ter a feminina, não tem essa diferença. Então, são posições bastante importantes para que a gente possa acreditar e desenvolver, né, o futebol feminino aqui. O treinador Koller, ele perguntou quais são as principais diferenças dos clubes, né, aí do Equador, aqui no Brasil, futebol feminino aqui e aí, em relação a clubes.
Olha, financeiramente é algo que mexe demais, né? É algo assim que tem uma relevância muito grande a nível Brasil. O Brasil hoje já tá bastante à frente de todos os países sul-americanos. O Brasil tá anos-luz, não somente do Equador, mas de todas as outras seleções e países. Nós temos aqui quatro, cinco clubes de referência, que é o Barcelona, o Emelec, a LDU, Independente del Valle. Enfim, essas equipes elas estão investindo um pouco melhor esse ano do que o ano passado, mas ainda abaixo do que os clubes brasileiros oferecem. Então, acho que a comparação ela é bastante distante do futebol brasileiro e do futebol equatoriano e a nível de clubes também. Eu tenho algumas atletas lá da minha equipe participando, a Lidiane, ela fez uma pergunta e ao mesmo tempo depois fez um comentário, falou que vai para o Equador para poder jogar aí. Ela é uma das atletas mais aplicadas, se não for a mais aplicada mesmo. Já jogou Copa do Brasil, enfim, jogou em alguns clubes. Ela é muito boa mesmo, ela teve um problema de joelho, mas, pô, super aplicada e ama jogar, né? Ela perguntou se você sabe o porquê da dificuldade de ter convocações de atletas do Rio de Janeiro para a seleção brasileira. Essa é uma pergunta muito legal. É uma pergunta muito de cada treinador, os porquês, né, das convocações. Vou falar de mim, que foi algo que aconteceu comigo, é um fato. Eu procurava observar o máximo de meninas possível, independente da região que ela morava, né? Então, isso aconteceu comigo. E hoje, aqui no Equador, também. Com algumas mudanças aqui, as pessoas estranham um pouco, né? Aquela jogadora que sempre esteve e agora não está. Porque nós estamos dando oportunidade para outras também, né? Eu acho que a oportunidade ela tem que ser dada. Nós estamos no compromisso de observar e depois fazer uma escolha final. Mas é algo muito, muito pessoal. Ela vem para o Equador, mas ela vem para jogar mesmo? Já está Não, ela assinando? Ou é uma. comentou, ela só comentou que quer ir para o Equador para jogar, porque ela tá gostando do seu Ah, comentário e gostando da sua ah, fala aí do Equador, ela quer ir para aí, entendeu? Ela gosta muito de entendi. jogar, enfim, é uma atleta muito aplicada e muito boa tecnicamente. Aí por isso que ela falou, vou para o Legal. Equador. Olha, lá, quem dera fosse para o Equador. Ela falou que falta o Sim, convite de algum clube para ir para o Equador. entendi. Legal. E é interessante lá que as minhas atletas, eu fiz uma dinâmica com elas em separado e todas, sem exceção, é, colocaram que o sonho delas era ser jogadoras, mas também de fazer uma faculdade também em paralelo. Ou seja, isso é muito legal. Isso eu não vejo no masculino. Eu sempre falei que eu compartilho com o Ricardo, treinador do Flamengo, eu fiz uma live com ele, Ricardo Abrantes, ele falou que quem trabalha futebol feminino não quer deixar de trabalhar futebol feminino por várias questões. Uma delas é o compromisso que vocês mulheres têm quando querem algo, né, objetivo. E elas colocaram isso. Eu falei, não, vamos lá, vamos atrás de bolsa. Não são muitas faculdades, mas Legal. vamos atrás de bolsa. Eu conheço alguns treinadores, tenho uma vivência na universidade, vamos lá. Enfim, o Juninho entrou agora, ele perguntou como é o processo de captação de atletas no Equador. Eu estou fazendo um processo que eu fiz no Brasil, com as categorias de base, né? E com a seleção principal brasileira, eu fazia convocações regionais, para que a gente pudesse observar o máximo de meninas possível. Mas a busca da convocação regional foi porque nós fizemos um estudo e vimos que quase todos os estados tinham campeonatos estaduais. Então, nós sabíamos que tinham meninas jogando futebol em todo o Brasil. Então, foi uma ideia que nós tivemos na época e agora a gente está tentando trazer essa ideia para cá, fazer essas seletivas nos municípios, aqui, cidades, enfim, para que a gente possa observar o máximo de menina possível, porque se não for dessa forma, dificilmente a gente vai ter
um leque para que a gente possa convocar atletas. Porque senão a gente vai ficar na pergunta da Letícia. Vou convocar somente as meninas aqui de Quito e de Guayaquil, né? Que são as duas grandes escolas de futebol. Tô falando no modo geral até. E a gente não pode ficar só preso em Quito, em Guayaquil. Mas para isso a gente precisa criar estratégias para observar atleta. Então, é dessa forma que nós, dentro da seleção, estamos fazendo. Estamos não, né? Por conta da Por causa dessa pandemia aí, parada. a gente vai iniciar aí depois da parada. O Hudson perguntou se você concorda com a minha fala que o futebol feminino é mais aplicado que o masculino. Tem mais compromisso que o masculino. Olha, eu nunca trabalhei no masculino, mas conheço muitos treinadores. Tive um assistente técnico que foi jogador profissional, que é o Luiz Antônio. Trabalha com o masculino. E o relato deles é esse. O relato de quem trabalhou no masculino e no feminino é que as meninas elas são muito mais aplicadas do que os meninos. Não sei se porque até uma fala que você disse que eles já acham que sabe, né? E a menina tem essa, não sei se é humildade que eu posso usar a palavra, mas a humildade de entender que ela tá ali para aprender. Então ela acaba se comprometendo mais. Mas eu posso falar em relação a comprometimento. Os jogadores de futebol hoje, sub-15, 17 e 20, eu vou falar da base, tá? Eles já ganham muito dinheiro. E o futebol feminino ganha muito menos do que a base ganha e está lá comprometida todos os dias, sol, chuva, às vezes até sem receber, e está ali querendo treinar, está ali querendo, comprometida a treinar por um sonho, né? Por um ideal que elas têm na vida delas. E assim, eu coloco também a questão que você colocou, a Renata colocou, enfim, essa necessidade de ter que ficar provando que sabe, eu acho que acaba tendo que ter um esforço maior, aquela dedicação maior de ficar de provar. Mas eu acho que é uma prova já, o que você colocou aí, que quando você vê as mulheres treinando, conseguindo chegar num profissional, conseguindo chegar a competições, já mostra que ela tem muita dedicação, porque se para os homens muitas vezes é difícil, imagina para a mulher que tem menos equipes, menos estrutura, menos condição. A Lidiane mesmo trabalha o dia todo e treina comigo à noite. Enfim, então, como que ela consegue? Ela chega no treino e mesmo assim é aplicadíssima, é uma das mais aplicadas. Eu sempre falo que ela é mais aplicada nos treinos e tendo trabalhado o dia todo. Ou seja, olha só a questão da mulher tendo que ter a dupla, tripla função também no futebol, né? Reflete no futebol. Exato. Sim, sim, e isso acontece muito ainda no futebol brasileiro. Por isso que quando a gente fala que hoje o futebol feminino brasileiro ele tá, a gente precisa tomar cuidado, porque a realidade que os grandes clubes vivem não é a realidade do Brasil, né? Ainda a gente tem meninas que trabalham, estudam e ainda treinam à noite, né? Sim. Mas isso faz com que elas sejam, se não for jogadora profissional, ela vai ser uma grande mulher. Isso eu posso ter certeza por experiência própria. Eu já trabalhei também, já joguei, já treinei. Então, tudo isso me fez ser uma grande mulher, né? Me fez ser uma grande pessoa. E profissional, eu fui atrás do meu objetivo e busquei capacitação. Mas o futebol feminino ele faz a gente fazer coisas que até mesmo a gente duvida de nós mesmos, né? E quando o tempo vai passando e você vai ficando um pouco mais cascuda, para não falar mais velha, você resolve os problemas assim com muita facilidade. Você não fica pensando, poxa vida, agora eu vou ter esse problema para resolver. Você já vai e resolve, porque você passou a vida inteira resolvendo o problema. Então, Sim. você acaba tirando isso de letra. Agradecer a presença do Edson, que está falando que é treinador de um projeto
em Pernambuco, do futebol feminino, projeto social, e ele é treinador do futebol feminino. Está parabenizando a live e está agradecendo aí pela sua participação. A Legal. Michele, doida, a gente chama de doida, é apelido dela lá no nosso time, ela perguntou quantos Ah, anos você tem de carreira. Se eu não me engano, você disse que começou em 2011 como treinadora, mas em 2010 começou a fazer a transição de atleta para isso, profissional, não é isso? De gestão, isso. enfim. Isso. Como treinadora, 9 anos, desde quando eu parei, que eu passei a ser gestora, 10 anos, e 14 de atleta. E a Marina, ela perguntou, eu deixei pro finalzinho, que é uma pergunta bem específica. Ela perguntou se você tivesse um convite para trabalhar, assumir o São Paulo Futebol Clube, você aceitaria? Oh, com certeza. É, São Paulo foi o time onde eu joguei, tive o prazer de jogar no São Paulo por 4 anos. Eu joguei de 97 a 2000. Foi um clube que naquela época, hein, a gente está falando aí de quase 20 anos, 22 anos aí, mais ou menos, atrás, a gente já tinha carteira assinada naquela época. Muita gente não sabe, mas nós já tínhamos carteira assinada naquela época, éramos tratadas como atletas igual do masculino, nós comíamos no mesmo lugar do masculino. Tinha um ônibus que levava os meninos para a escola à noite, levava o feminino também. Então, assim, foram 4 anos muito bons que eu vivi dentro do futebol feminino aí no Brasil. e a Marina pergunta de novo, ó, e trabalharia com time paralímpico, o time com deficiência? Claro, claro que sim. Claro que sim, seria uma experiência nova, boa e que eu curto demais. Pô, legal. O Juninho Bessa, a gente estudou, ele foi meu veterano na faculdade, ele jogou, enfim, a vida toda como, foi um grande jogador, e ele teve a experiência de trabalhar com futebol feminino. Hoje está trabalhando com um projeto que ele consegue levar atletas para Portugal. E aí ele colocou assim, ó, posso dar meu relato, trabalhei tanto com masculino quanto feminino. As mulheres são mais comprometidas e têm uma absorção muito mais rápida dos conceitos passados dentro dos treinamentos. Ele foi treinador também da UFRJ. Antes de eu assumir, ele foi Perfeito, treinador. Eu assumi depois que perfeita ele saiu. colocação, É. perfeita colocação do Juninho. Ó, tá todo mundo te convidando. Ó. Já convidaram pra você treinar o Flamengo aqui no Rio. Fala que você tem que treinar o Flamengo do Rio. E fala pra você treinar também o pessoal lá de Natal. Não tá só faltando é Ô, convite. Natal, hein? Imagina morar em Natal, que coisa Pô, boa. e ó, tem gente que achou sua foto na época que dava aula na faculdade em Santos, hein? A Como é Camille que é? Ramos. Achei uma foto da época que você. Nossa Senhora! Faz tempo também. Para de escrever essas coisas aí, pô. Vamos escrever coisas de agora. É, a Marina falou isso Legal. porque a Marina tá acabando nossa live. Eu vou te perguntar se você pode voltar só pra gente finalizar. São 10 minutinhos no máximo de dinâmica, mas só vou terminar com um comentário da Marina, que ela falou que ela é do time de São Paulo, de uma equipe que é deficiente. Por isso que eu acho que ela perguntou isso. Você iria para São Paulo? Ah, Isso aí. Pessoal, a gente vai sair um pouquinho. É igual intervalo de televisão, só que aqui demora tipo 5 segundos, já vai VaptVupt. Então a gente vai sair e vai voltar, tá bom? tá, legal. Voltamos. Vamos lá. Antes da gente voltar e finalizar, mandar um abraço para a Marina. Ela trabalha realmente com o pessoal deficiente de São Paulo. Eu bato um papo com ela aí, às vezes, pelo WhatsApp. Legal, legal, bacana. Ó, Emily, você tá tendo a oportunidade de ser a live que deu mais pessoas participando nossa aqui. É a décima segunda live no Instagram Fênix Queimados. É a quarta live da semana sobre futebol feminino, aqui é a segunda. E bateu mais de 380 na primeira parte aí, Legal, assistindo bacana. e participando da live. E aí eu vou só comentar, não sei se você chegou a ver aqui, tinha uma pessoa reclamando que a gente não estava interagindo com eles, que a gente não estava lendo a pergunta É, deles. di- é difícil, gente. A gente tem uma hora para falar um montão de coisa. Isso aí Outro não. dia a gente marca de novo e continua o papo. E a gente estava lendo, só que eu estava organizando porque às vezes
duas, três pessoas falam no mesmo tema. Então a gente junta e já vai atendendo todo mundo. E ele estava ansioso, pô, vocês não estão lendo, não estão lendo. Aí a Vamos lá, Lidiane, minha atleta, primeiro, então. Vamos lá, vamos aí, lá. aí a minha atleta Lidiane falou assim, pô, calma, eles vão ler, pô, preste atenção um pouco. Ele falou assim, por isso só tem pouca gente assistindo. Eu falei, pô, Quem é? 380 Quem era é? Quem? o. Ah, agora tá na outra live, ele não tá aqui agora, ele tava na outra live, eu não sei qual é o nome dele. Mas Eu será acho que que ele é, não tá por aí? eu acho que é Ricardo. Não, eu li o que ele perguntou, só que ele queria que eu não escrevesse no papel, que eu lesse direto Ah, daqui. tá. Entendeu? Entendi. Enfim, mas eu só comentei porque eu achei engraçado. Ele falar que tinha pouca Sim. gente assistindo e deu 380 assistindo. Pô. Mas vamos lá. Um sucesso essa live. Emily, é a fase final, é uma dinâmica que eu faço para descontrair um pouco, nesse momento aí que a gente está. Então, Renato, o nome dele. A Lidiane botou o nome dele, Renato. Ah, Renato. É. Tomara que ele E, fique aí e entre de novo, não fique bravo. A gente tem que dar é, atenção eu, para todo mundo. eu falo para meus atletas, que, pô, para meus alunos, que nem Jesus agradou todo mundo e nem Deus agrada todo mundo, né? Porque nem todo mundo acredita em Deus. Então, quem somos nós para fazer isso? Mas vamos lá. É, É, mas vamos lá. Essa dinâmica é a dinâmica para poder descontrair esse momento difícil que a gente está passando, talvez um momento importante, né, que a gente precisa passar, mas que é difícil, a gente sabe disso, mas não pode fugir do tema. E aí, agora é o cartão amarelo e o cartão vermelho. É, você vai poder dar o cartão amarelo primeiro, depois eu vou tá. falar que você pode dar o cartão vermelho. Para Você não é algum polêmico, fato. não, né? Não, você que escolhe. Cartão Tá. amarelo para alguém ou para algum fato. Então, assim, Tá você que bom. escolhe. A gente lembra sempre Beleza. que o cartão amarelo é aquela falta que não é para expulsão. É uma falta para chamar Tá. a atenção do atleta. Tá Tem, bom. tem profissional que deu cartão amarelo e falou assim no final: ó, é o terceiro cartão amarelo do campeonato. Está suspenso pro próximo jogo. Então foi um cartão amarelo Legal. mais firme. Então, Tá. Emily, para quem ou para que fato ou para o que você dá o cartão amarelo? É amarelo e vermelho, né? Só. Primeiro amarelo. Primeiro amarelo. Beleza. Amarelo para quem? Para quem ou para o quê? Para que fato você dá o cartão amarelo? Putz, que difícil, hein? Eu vou brincar, mas eu dou amarelo pro Renato, Ricardo, como é que é? Renato. Não, é brincadeira, é brincadeira. Amarelo. Ah, eu acho que para a organização do futebol feminino em nosso país. E para quem ou para o que você dá o cartão vermelho? Vermelho? Eu acho que eu vou dar para a pandemia, eu vou dar para o coronavírus. Show de bola. A Lidiane falou para você dar o cartão vermelho pro Renato, o cartão amarelo não. Mas vamos lá. O Hudson, que participou aí, perguntou também sobre a questão do futebol e tudo mais, é um atleta de sub-11. E ele que eu não fiz essa pergunta, porque a gente resolveu fazer a live também com atletas de destaque das nossas tarefas. Quem tem várias tarefas. Embaixadinha, fazer uma comida doce, salgada com os pais, fazer bola, enfim, tem várias tarefas. E aí o Hudson, quando eu falei assim, Hudson, para quem se dá cartão vermelho? Eu dou pro futebol que paga menos para as mulheres do que para os homens. Então, assim, Legal, foi sensacional. A gente legal, até legal. postou e eu achei, pô, sub-11 e isso dá energia pro projeto, pra nossa equipe. Opa, estamos formando atletas, não estamos só tentando pensar em jogador, né? Em craque, né? Enfim. Mas muito além do futebol. E agora a última dinâmica, que é o toque-sai. O jogador que prende muita bola é chamado de fominha. Então, a gente fala assim, pô, Sim. toque-sai, pô, 1, 2, vamos ser mais rápidos aí. Beleza. E aí, esse toque-sai, eu vou falar uma palavra ou uma expressão. Independente se eu falar palavra ou expressão, você pode responder com palavra ou expressão. Só tem que ser objetivo. Não pode ser aquele tempo muito Tá grande. bom. A Letícia que está assistindo aí, ela sabe que a Camila, a outra treinadora, ficou mó tempão muitas vezes. Então ela é fominha. Então, tem que ser, ó, falei a Beleza. palavra, responde Vamos lá. com outra palavra ou expressão. É o toque e sai. Vamos lá. Amor, Futebol. paixão, É, Minha família. futebol masculino ou futebol feminino? Os dois. Família, É minha vida. futebol, Minha vida compartilhada com minha família. saudades, Do meu pai.
Sonho. Que o futebol feminino seja realidade no Brasil e no mundo. Seleção do Equador. Para mim, hoje, tudo. Seleção brasileira. Reflexão. Cor preferida. Azul. Show de bola. Essa aí foi perfeita, que nenhuma respondeu rosa, e eu odeio ter rosa. Assim, para aquelas pessoas que acham que o rosa é para mulher e azul para homem, essa aí é Exato. ótimo, porque eu sempre gostei do vermelho, depois sempre gostei do rosa e do lilás. Então, nenhuma mulher respondeu rosa. Então, isso foi maravilhoso. Para acabar com essa mística aí. Não que eu não possa gostar do rosa, mas é porque a É pessoa acha que tem claro, que ser rosa, né? é Vamos lá. claro. Ídolo. Ídolo, Rivelino. Funk ou rock? Nenhum dos dois. Sertanejo ou MPB? Os dois. Samba ou pagode? Os dois. Time de coração? Equador. Coronavírus. Muita reflexão. Eu acho que é momento de muita reflexão para todos nós. Lugar de mulher é? Onde ela quiser. Mensagem nesse momento. Muito pensamento positivo e que a importância de trabalharmos juntos para que a gente possa sair dessa situação. Ó, fala que você é Santos, hein? Ah, é? Falaram? Falaram aí, ó. Então vamos lá. É um lugar por onde eu passei e tenho muito respeito pelo clube. Eu brinco sobre a questão do time de coração, Emily, porque eu acho que a gente tem que tirar um pouco isso, né? Tem um amigo meu que trabalha no Catar, fez a live, ele falou, pô, muda isso aí e bota pra time de infância. Que depois que a gente entra no futebol, a gente teve um time de infância, só que a gente é tão profissional Exato. e quer ganhar tanto que acaba. Mas eu deixo o time de coração para essa provocação de, enfim, o treinador do Atlético Mineiro falou, sou Atlético Mineiro desde criança. Eu falei, olha lá que a gente vai pesquisar nas suas histórias, hein? Mentir é pior do que falar que é Cruzeiro. Olha, eu vou te falar que como meu pai era português, a gente, quando pequeno, torcia para portuguesa. Eu e meu irmão, a gente tem roupinhas da portuguesa, enfim, fotos. Mas depois realmente a gente muda e começa a trabalhar no futebol e não tem time, né? É sempre vestir a camisa onde você está trabalhando. É bem interessante. Muito legal. Emily, só para terminar, eu esqueci, cometi um erro. A Letícia perguntou como será quando você tiver o jogo Brasil versus Equador. Já respondi algumas vezes essa pergunta. Eu acho que hoje cada um defende o seu lado. Como seria, para mim, seria mais um jogo. Eu não levaria ele para o lado pessoal. Eu acho que eu tenho que pensar e estar concentrada em fazer o melhor trabalho possível em cada jogo. O Brasil seria mais um jogo para que a gente pudesse criar uma estratégia muito boa, porque jogar contra o Brasil não deve ser nada fácil. É uma estratégia para que a gente possa fazer um bom jogo. Show de bola. Agradecer a sua presença, Emily. Foi muito bom você ter aceitado nosso convite. Eu sei que, por mais que a gente esteja em quarentena, tem outros convites, tem outras questões, tem planejamento, tem que estudar, enfim, tem que manter a cabeça um pouco também distraída de tudo isso, aproveitar esse momento para estar mais consigo mesmo, enfim, de alguma forma. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado nosso convite, ter feito essa live maravilhosa, que bateu aí recorde de pessoas assistindo. Foi a última live dessa semana que eu fiz só sobre futebol feminino com mulheres. Essa semana a gente começa a fazer a live com mulheres e homem e mulher, falando do mesmo tema, futebol. Vai ser na terça-feira, o Celso do Flamengo e a Michele novamente, só que vai ser sobre análise de desempenho. Então os dois vão estar debatendo o mesmo tema. Então assim, eu vou voltar a te convidar lá na frente, que é tentar falar sobre seleção, enfim. Então vamos tentar ver temas que sempre tem uma mulher e um homem debatendo o mesmo tema, para mostrar e para a gente perceber que vocês têm a mesma capacidade, ou até mais, né? Enfim, e podem ter os seus
merecem o espaço de respeito de vocês. Então, muito obrigado, parabéns pela qualidade da sua carreira. Eu pesquiso das pessoas que eu convido, né, eu dou uma olhada, eu dou uma pesquisada, enfim, que eu não conhecia. E parabéns mesmo pela sua carreira, que é uma carreira de batalha e que seja ainda mais vitoriosa daqui para frente. Imagina, eu que agradeço, estou sim disposta para que a gente possa fazer futuramente aí uma próxima live falando mais especificamente da parte tática técnica do futebol. Parabéns pela iniciativa aí das lives, eu acho que é bastante interessante as pessoas entenderem os temas e ter esse contato com a gente, né? Porque muitas vezes a gente fica tão distante das pessoas que muitas vezes querem nos conhecer, perguntar coisas para a gente, e a gente tem esse distanciamento natural pelo trabalho, enfim. Então, eu que agradeço. Desculpa alguma brincadeira aí, porque eu não gosto de fazer as coisas muito formal, não. Eu gosto de descontrair um pouco. Mandar um grande beijo aí para todo mundo que esteve e para o meu irmão que está aí fazendo engraçadinhas aí, coisas engraçadas, porque ele é mais velho que eu, mas vive entrando nas lives para assistir, claro, mas depois ele me manda mensagem falando, viu, eu tava de olho lá, eu tava assistindo a live lá de vocês e tal. Então, mandar um grande beijo para ele, saudade e obrigada por todo mundo aí que participou. E, bom, é isso. Obrigada, tá bom? Ó, já estão pedindo você ficar mais 10 minutos, saideira. Não, gente, isso aqui não é live de música, não. Tem saideira, tem expulsadeira, não. Vai ter a Calma, que próxima. daí. Vamos E já falaram, fazer a ó, próxima. faz mais com ela, por favor. Botaram aqui outra live com ela, por favor. Marca mais outra. Enfim. Gente, Não, fica vamos fazer. tranquilo, que a gente vai marcar sim. Vou convidar para fazer pelo Futebol Interativo, que aí lá pode ter mais de um convidado. É uma plataforma muito boa Legal. também, que contribuir com o futebol é muito importante. É algo que a gente ama muito, né, Emily? Obrigadão. Fica com Deus, Legal. fica bem aí Também, e que a gente possa sair melhor dessa e mais forte e fortalecido, tá bom? Um grande com abraço. certeza. Um beijo, tchau, tchau. Obrigada.